As regiões fronteiriças entre Rússia e Ucrânia estão enfrentando uma crise sem precedentes. Os ataques mais violentos aconteceram na cidade de Belgorod, um ponto estratégico de defesa. Imagine um cenário onde duas das mais poderosas unidades de defesa aérea, os sistemas S-400, foram destruídas no mesmo dia. É um golpe devastador para as forças russas, que até então se consideravam invencíveis. Mas o que realmente aconteceu em Belgorod? Antes de mergulharmos nos detalhes, permita-se imaginar o caos. Helicópteros, bombas, sons de explosões que reverberam na noite fria. A destruição dessas defesas deixou a Rússia vulnerável como nunca antes. E o impacto não parou por aí. No mesmo instante, o ataque na Crimeia alcançou seu ápice. Os mísseis e drones ucranianos conseguiram destruir um gigantesco radar Nibo-SVU, avaliado em $100 milhões cada. Esses radares de banda VHF eram considerados invisíveis aos veículos de detecção russos, e com sua queda, o controle do espaço aéreo na península foi dramaticamente comprometido. Mas a história não termina aqui. Durante a mesma operação, o cérebro do sistema S-400, o radar Gravestone 92N6, foi destruído. Sem esse componente vital, uma bateria de defesa aérea torna-se apenas um carregamento de caminhões inúteis. A perda de um MiG-31 na zona também foi um golpe cruel. Essa aeronave, uma das poucas capazes de portar os temíveis mísseis hipersônicos Kinjal, foi alvo dos ataques e abandonada na pista. Quanto será que esses episódios custaram à Rússia? Estimativas apontam para mais de $200 milhões em prejuízos, apenas na Crimeia. Mas o pesadelo não acabou. Vamos avançar para o norte, até o coração da Rússia, na região de Belgorod. Ali a extensão do alcance das operações ucranianas se revela ainda mais assustadora. Imagine duas unidades de defesa aérea S-400 destinadas a proteger a fronteira russa, sendo alvo de ataques precisos. Relatórios da Força Militar Ucraniana confirmam a destruição de 2 lançadores, juntamente com seus mísseis, por veículos não tripulados. As imagens mostram enormes chamas e uma fumaça negra pairando no céu, como se o próprio sistema de defesa russo estivesse morrendo diante de nossos olhos. É um símbolo claro de que o suposto domínio aéreo da Rússia se tornou uma ilusão. Cada ataque reduz ainda mais o controle russo na área, rompendo a fachada de invencibilidade. A questão que fica no ar: até quando a Rússia conseguirá manter sua segurança, quando seus próprios sistemas de defesa estão sendo destruídos tão facilmente? E quais consequências essa vulnerabilidade trará para o cenário global? Prepare-se, pois essa história está longe de acabar. As operações militares na Península de Crimeia revelaram uma verdadeira destruição do que seria a linha de defesa mais poderosa da Rússia. Os ataques atingiram sistemas que são considerados a espinha dorsal da defesa aérea linha de frente do país, incluindo 2 radares Nibo-SVU. Esses radares não são comuns, são complexos enormes, custando cerca de $100 milhões cada, capazes de detectar alvos Tyalt, os fantasmas que a Rússia ostenta como seus caçadores de aeronaves invisíveis. Quando esses gigantes foram destruídos por drones ucranianos, o controle do espaço aéreo sobre Crimeia caiu na escuridão, literalmente. O território ficou às cegas, incapaz de detectar ou interceptar ameaças com eficiência. Mas a devastação não parou por aí. Durante a fase mais incisiva da operação, o radar de comando 92N6 Gravestone, o cérebro do sistema S-400 Triumph, foi atingido e destruído. Sem ele, uma bateria de S-400 é apenas um conjunto caro de caminhões. Não consegue mais rastrear mísseis ou proteger o espaço aéreo. Este radar, avaliado em torno de $60 milhões, virou fumaça, deixando toda a defesa russa ao derredor de Crimeia vulnerável. O impacto foi devastador. A perda do caça MiG-31 carregado com mísseis hipersônicos Kinjal, enquanto estava parado na pista, significou que a Rússia não poderia usar esses armamentos estratégicos em retaliação. Um caça avaliado em mais de $50 milhões, parado e à mercê de ataques, virou alvo fácil. Segundo estimativas, essa série de ataques resultou em prejuízos de mais de $200 milhões só em Crimeia. Porém, o horror não se limitou à península. Agora prepare-se para as revelações mais chocantes. Como foi possível destruir simultaneamente 2 unidades de S-400 na região de Belgorod? Quando ampliamos o mapa para dentro do território russo, percebemos a extensão assustadora do alcance operacional das forças ucranianas. A série de ataques não se limitou à Crimeia. Agora vamos à parte mais chocante, como 2 sistemas S-400 foram atingidos ao mesmo tempo em Belgorod. Ao estender o mapa rumo ao interior da Rússia, na região de Belgorod, é possível ver a extensão assustadora do alcance operacional do Serviço de Segurança da Ucrânia.
Imagine o silêncio tenso nas instalações, seguido por um estrondo que faz o chão tremer. Sons de explosões violentas ecoaram, enquanto enormes chamas atingiam os sistemas de defesa aérea russos. Dados recentes indicam que o 568º Regimento de Mísseis Antiaéreos russo, estacionado perto da vila de Raevka, também foi destruído por veículos aéreos não tripulados. 2 plataformas de lançamento S-400 responsáveis por proteger a fronteira russa, foram eliminadas em um instante. Câmeras captaram a cena. Fogos colossais, fumaça escura cobrindo o céu. As imagens mostram o impacto da força ucraniana, destruindo os próprios sistemas de defesa. A armação de mísseis explodiu, gerando ondas de choque que ameaçaram destruir tudo ao redor. Isso revela uma verdade dura: a dominação aérea da Rússia na zona próxima à Ucrânia virou uma ilusão. Ucrânia mostrou que pode caçar suas defesas mais avançadas, mais caras e consideradas confiáveis, ao longo de centenas de quilômetros, de Crimeia a Belgorod. Essas ações despudoradas provam que a antiga estratégia de defesa aérea está falhando. O sistema Pantsir S-2, avaliado em cerca de 19 milhões de dólares, foi incapaz de proteger a própria base em Belgorod e caiu diante do inimigo. A doutrina de defesa em camadas de Moscou em campo virou pó. Pare por um instante. Como Rússia permitiu que seus sistemas de defesa fossem caçados e destruídos uma por uma? Essa vulnerabilidade no céu teve consequências devastadoras no mar. Quando a proteção aérea colapsa, portos e embarcações se tornam presas fáceis. E a tragédia do mesmo dia, 18 de dezembro, na Crimeia, mostra bem isso. Um navio-tanque russo foi atingido, mergulhando lentamente na escuridão, rodeado por barreiras de contenção, mas sem sinais de resgate. Esse navio, o Valery Gorshikov, navegava próximo às refinarias de Novostok-Tinsk, no coração da logística energética russa. Sons de água batendo, o peso da água invadindo o casco, o silêncio assustador que segue a explosão. Essas cenas revelam uma crise silenciosa, mas letal. Drones ucranianos, silenciosos e precisos, não apenas atacaram instalações industriais, mas também introduziram o caos nas rotas marítimas vitais. Os conflitos no céu e no mar estão interligados. Um sistema de defesa debilitado começa a desmoronar toda a estrutura de segurança russa. Até que ponto essa vulnerabilidade vai levar o país? E quais serão as próximas consequências, se mais sistemas fundamentais forem destruídos? A resposta pode estar escondida no próximo movimento do inimigo. No interior de Rostov, no meio da ameaça constante de ataques, uma enorme ameaça se revelou. Um navio-tanque russo valoroso, carregado de combustível, começou a afundar lentamente após ser atingido por um drone não tripulado. As fotos mostram a tragédia, a embarcação completamente inundada até a superestrutura, cercada por barreiras improvisadas, sem qualquer sinal de resgate. O impacto foi brutal. Esse ataque não foi isolado. Dias antes, forças ucranianas já haviam atacado a área, a cerca de 850 metros do terminal de refino. Mas dessa vez, as próprias forças ucranianas usaram drones para atingir diretamente o navio e o terminal. A colisão causou uma explosão que ameaçou espalhar o caos ainda mais. No silêncio da manhã, o Gorshikov jazia quase totalmente submerso, sua estrutura praticamente afundada. É assustador pensar na vulnerabilidade da infraestrutura de um país cujo coração bélico deveria estar protegido pelos seus sistemas de defesa mais avançados. E aqui está o ponto devastador: esse navio carregava combustível que alimenta as operações do exército russo. Com ele afundado, a rede logística de combustível foi severamente danificada. Mas a questão que permanece é: como um país tão poderoso, com seus sistemas avançados de defesa aérea, com caças como o Yak-38 e Yak-141, pode estar tão vulnerável? Como suas maiores fortalezas podem se transformar em pontos frágeis, mesmo com tecnologia de ponta? E aí, a resposta é assustadora. No próprio território, em áreas que deveriam ser seguras, os ataques continuam. Os sistemas de defesa que deveriam proteger Rostov e outros pontos estratégicos falham. E o que é ainda mais inquietante, os sistemas de defesa como os S-400 parecem se tornar ineficazes até com suas próprias munições. Imagine a sensação de insegurança que invade os militares e marinheiros ao perceberem que até suas fortalezas mais confiáveis estão falhando. Uma sensação de medo, de dúvida, de traição até mesmo nas próprias linhas de defesa. Se nem nas bases mais protegidas o que deveria ser o escudo de um país consegue segurar os ataques, qual será o impacto no moral das forças? A desconfiança se espalha. A insubordinação cresce. E a dúvida persistente: será que Putin consegue proteger seus recursos essenciais? No horizonte, uma nova esperança surge. O anúncio de que um primeiro regimento equipado com o sistema S-500 entrou em serviço ativo.
Um sistema capaz de atingir alvos a centenas de quilômetros de distância, inclusive satélites em órbita baixa e mísseis balísticos. Mas será suficiente? Será que a esperança de uma defesa quase invencível poderá reverter o cenário de caos? Essa dúvida paira no ar, enquanto o mundo observa uma inversão de forças, uma batalha que não se limita ao espaço aéreo, mas que invade o próprio coração da segurança nacional. Até que ponto Putin pode confiar em seus sistemas de defesa? Ou serão essas mesmas fortalezas suas próprias ruínas? Essa é a verdadeira questão que nos faz questionar. Até onde vai a capacidade de resistência de um país enfrentando uma guerra que se dá não só no campo de batalha, mas também na mente e na alma de seu povo? A confiança nas próprias defesas dos russos está desmoronando. As forças de defesa que antes pareciam invencíveis, agora se fragmentam diante de ataques precisos e devastadores. O caos tomou conta das bases, das cidades e principalmente dos depósitos estratégicos. Helicópteros, radares e mísseis S-400 e S-500 parecem inúteis frente às habilidades surpresa da Ucrânia. O que antes parecia uma muralha impenetrável agora é um castelo de cartas prestes a desabar. Mas a maior ameaça ainda está por vir, a introdução do sistema S-500. Um conjunto de armas capaz de atingir alvos em alta altitude, até mesmo satélites e objetos em órbita baixa, colocando em xeque tudo o que Rússia acreditava proteger. Como será que o Kremlin lida com essa realidade? A confiança de Putin parece vacilante, suas estratégias de defesa cada dia mais indefensáveis. A guerra de informações e ataques tecnológicos avança, deixando a dúvida no ar. Até onde essa resistência pode se sustentar? A resposta pode estar na mais recente arma de guerra, o S-500 Prometheus. Essa nova força de defesa entrou em operação oficial, prometendo transformar o cenário militar. Mas será essa a solução definitiva? Será que esse sistema pode realmente proteger tamanha ameaça? Ou será uma arma que, assim como as demais, pode também se tornar uma vítima de ataques cada vez mais ousados? As respostas estão próximas e a guerra, mais do que nunca, é uma batalha de tecnologias e estratégias. Você consegue imaginar uma arma capaz de alcançar satélites? A expansão das capacidades do S-500 pode mudar o destino de toda uma guerra, deixando o Kremlin cada vez mais vulnerável e a Ucrânia mais poderosa. Como uma nave espacial que desafia a gravidade, esse sistema representa uma esperança ou uma ameaça ainda maior. A partir de hoje, o jogo mudou. Resta saber se a Rússia conseguirá sobreviver a esse avanço tecnológico. No passado, as forças russas usaram os sistemas S-508 para proteger pontos estratégicos como a Ponte de Kerch, que conecta a Rússia continental à Península da Crimeia, atravessando o Mar Negro. Mas, será que o novo sistema S-500 consegue fazer o mesmo? Logo após colocar seus primeiros sistemas S-400 em operação em 2007, a Rússia iniciou o desenvolvimento do S-500 em 2010. De acordo com fontes oficiais, o S-500 preenche a lacuna entre as defesas táticas e estratégicas de ar e mísseis complementando o S-400. Desenvolvido pelo Almaizan-T, esse sistema utiliza 440 mísseis de longo alcance N-6M ou 277 interceptores N-6, todos acomodados em caixas de lançamento móveis. O alcance estimado do N-6M chega a 400 km, enquanto os interceptores N-6 podem atingir aproximadamente 600 km. O radar do sistema combina radares de busca de longo alcance com radares dedicados ao combate, permitindo o rastreamento rápido de ameaças rápidas, de alta altitude. Cada bateria inclui 4 veículos de radar, o 91N6ES para aquisição de alvos, o 96L6TSPC de engajamento, além de radares multimodo e antimísseis. Essas tecnologias permitem que o S-500 detecte alvos balísticos e aéreos a até 2.800 km de distância. Porém, basta observar a recente performance dos sistemas S-400 na Crimeia e em Belgorod. Eles têm se mostrado vulneráveis até mesmo contra drones. Como esperar que o S-500 seja uma fortaleza impenetrável, capaz de proteger a Ponte de Kerch? Parece improvável. E, Rússia tem planos diferentes para proteger a Crimeia. Entre eles, a mudança de estratégia de defesa para a ofensiva. Recentemente, caças-bombardeiros de longo alcance 2-22M3 têm cruzado o Mar Negro, acompanhados por caças Su-35S e Su-27. Essas missões de voo podem forçar a Ucrânia a lançar ataques aéreos, usando seus F-16 e Mirage da França. Imagine a cena, a força aérea ucraniana, ágil, planejando golpes precisos contra os maiores temores russos.
A ponte de Kerch, uma fortaleza que parece quase invencível, agora à beira do caos. Como a Rússia responderá a esses movimentos? E até onde essas táticas podem alterar o equilíbrio de poder? O próximo capítulo dessa guerra está sendo escrito nos céus. A pressão exercida pelas forças armadas ucranianas, especialmente com o uso de caças F-16, já colocava a Rússia à prova. Essas aeronaves combinadas com jatos Mirage franceses, criam um cenário aterrorizante para Moscou. Os ataques russos, principalmente com drones e mísseis, se tornaram vulneráveis diante da força aérea de Kiev. Mas Putin não está disposto a recuar. Ele quer mostrar que o poder nuclear ainda é seu trunfo mais assustador. Recentemente, uma notícia bombástica veio de Belarus. O líder Alexandre Lukashenko revelou que Belarus já implantou um complexo de mísseis Orenik, fabricados na Rússia. Segundo ele, as armas estão em operação, prontas para o combate. Imaginem só, um sistema que ultrapassa 10 vezes a velocidade do som, capaz de sobrepor-se a qualquer defesa existente. Uma verdadeira bomba de efeito moral. Putin ordenou que essa arma hipersônica entre em ação nas próximas semanas, deixando o mundo mais tenso do que nunca. Enquanto isso, a Ucrânia não fica parada. Para equilibrar a ameaça, tem investido pesado em drones de transporte ultrapoderosos. Esses veículos voam com cargas de até 150 quilos, levando suprimentos essenciais para soldados na linha de frente. Fabricados na Inglaterra, eles deslizam pelos céus, invisíveis aos radares, evitando os ataques russos. Essa estratégia de resupli tem salvado muitas vidas e mudado o jogo na guerra. Mas a grande questão é, como a Ucrânia consegue manter esse ritmo? Quais segredos o país descobriu para desafiar as forças russas de forma tão efetiva? E o que acontecerá quando Putin lançar seus mísseis Orenik contra alvos estratégicos na Europa? Prepare-se. A resposta pode mudar tudo. E o que você acha que vem a seguir? Uma escalada nuclear ou uma reviravolta inesperada na guerra? Imagine só, um céu noturno iluminado por explosões distantes, o ar pesado com o cheiro de fumaça e metal queimado. As tropas russas, outrora invencíveis, agora tremem nas sombras das bases devastadas. Os ataques ucranianos atingiram duramente, destruindo não apenas equipamentos, mas a confiança de um exército inteiro. Mas o verdadeiro susto vem agora. Você sabia que Putin, com toda sua força militar, está sendo humilhado por drones simples, enquanto Kiev ganha aliados tecnológicos inesperados? Isso deixa o Kremlin em pânico? Na primeira parte, exploramos como as fronteiras russas contra a Ucrânia estão expostas, especialmente em Belgorod, onde 2 sistemas S-400 foram destruídos no mesmo dia. Chocante, né? Mas antes de mergulhar nos detalhes desses ataques, os incidentes na Crimeia nos deixam ainda mais perplexos. O pânico cresce. Sinta o tremor do solo sob os pés, o eco das explosões reverberando como um trovão incessante. Por que Putin não consegue proteger nem seus ativos mais sagrados? Imagine o odor acre de combustível derramado, misturado ao gosto amargo da derrota. E se a Ucrânia já tivesse provado que a defesa russa é obsoleta? Avançando, relembramos essas perdas devastadoras. 3 sistemas S-400 e um caça em AIG-31 derrubados em poucos dias. Um golpe duplo que assombra o Kremlin. Agora, descobrimos como a defesa aérea russa foi aniquilada. O ar está carregado de tensão, o zumbido de drones invisíveis provocando paranoia. Que ruína! O fato de mesmo um sistema penseiro ESC-2, valendo milhões, falhar prova o colapso total. Sentia o calor das chamas lambendo o céu, o som de metal estilhaçando. Como o céu russo, outrora protegido, virou um campo de batalha aberto. Continuando dessa humilhação aérea, onde o míssil Kinjal fica inoperante devido a um caça danificado, vamos aos momentos chocantes na Crimeia. Imagine o sol nascente revelando crateras fumegantes, o cheiro de borracha queimada impregnando o ar. Como Iskpil atacou com precisão cirúrgica cegando o radar Nibois-VU, valendo 100 milhões cada um, e destruindo o radar S-24 Enesso E-6 Gravestone do S-400 custando 60 milhões. Cegos e indefesos, os russos perdem controle do espaço aéreo. Toque da poeira nas mãos, o silêncio tenso depois das explosões. Será que Putin fará algo além de promessas vazias? De lá, onde um caça em AIG-31, carregado para combate, foi pego no chão, perdas de mais de 200 milhões de dólares acumulam. Agora, o mais alarmante, 2 S-400 simultâneos destruídos em Belgorod. Visualiza a fumaça negra subindo, o estrondo de mísseis detonando seus próprios estoques. Segundo o Estado-Maior ucraniano, o 568º Regimento de Mísseis Antiaéreos perto de Raevka foi aniquilado por drones. Vídeos mostram chamas enormes, provando que a supremacia aérea russa é um mito.
Sinta o calor opressivo e o sabor metálico do medo no ar. Quantos milhões mais o Kremlin perderá antes de admitir a derrota? Expandindo dessa exposição cruel, onde a defesa russa é caçada sistematicamente de Crimeia a Belgorod, pensemos nas consequências. Com o céu vulnerável, o mar torna-se presa fácil. Lembra daquele tanqueiro russo afundado no mesmo dia, em dezembro de 18, golpeando a logística de combustível? Imagine ondas batendo em um barco meio submerso, o cheiro de óleo espalhado, o tangível contato com a água fria e salgada. Valery Gorchikov afunda lentamente, cercado apenas por barreiras, sem resgate visível. Será que o Kremlin ousará confessar essa falha catastrófica? Dos portos vulneráveis, onde tanqueiros afundam em águas próprias, o impacto psicológico espalha-se como um vírus. Pilotos e marinheiros russos perderam a ilusão de segurança. Em Belbek, os sistemas confiáveis falharam. Em Rostov, o porto virou armadilha. Sinta o suor frio nas palmas, o coração acelerado de ansiedade. Isso leva à desobediência e colapso moral. Visto que o exército perde antes pelas dúvidas do que pelas balas, Putin pode salvar seus S-400, caças e tanqueiros dessas sombras invisíveis? Da quebra de confiança em bases russas surge o dilema estratégico forçado pela Ucrânia: proteger a frente ou cidades-chave como Moscou e Rostov. Ambas opções significam desastre. Imagem o render de dentes no Kremlin, o peso da incerteza apertando. Será que o êxodo de S-400 para trás enfraquece ainda mais as tropas? Cada ataque revés ucraniano encurta essa proteção ilusória. O que vem por aí pode virar o jogo completamente. No entanto, o Kremlin lança mão do E-Sondin 5 Kcento Prometeu, empregado pelas forças espaciais russas para alvos de alta altitude, incluindo caças de quinta geração e mísseis. O ministro da Defesa Andrei Belousov anunciou o primeiro regimento operante, capaz de atingir o espaço próximo. Desenvolvido pela Almaz-Antey, com mísseis Square-Yoke NSO-6 em ou 277 NSO-6, alcance até 600 km, integrado a radares híbridos. Apesar dos boatos de uso no Ponte de Kerch, deverá deter os drones ucranianos? Sinta a promessa de poder, mas o gosto amargo da dúvida persiste. E se for apenas mais uma ilusão? Da suposta salvação pelo E-Sondin 5 Kcento, voltemos ao jogo ucraniano. Dezenas de drones pesados Ultra, feitos no Reino Unido, carregam até 150 quilos para a linha de frente. O clone das asas de 10 metros feito de alumínio leve, baixo custo e reparável no campo. Senti a vibração dos motores duplos, o zumbido constante como um enxame invisível. Por que os russos têm apenas mísseis nucleares enquanto Kiev inova com logística aérea? Isso exaure a Rússia no longo prazo. Avançando desses drones logísticos, mais entregas chegam nas próximas semanas. Em uso desde 2023, o Ultra foi concebido para carga e logística, carregando até 150 quilos por mais de 1.000 quilômetros. Atualizações prometem 200 quilos até 2.000 quilômetros. Equipado com antenas GPS e resistentes a interferências, com compartimento modular para suprimentos e reconhecimento. Imagine o toque frio de suprimentos AES, o som de caixas sendo descarregadas em segundos. Quantos recursos russos serão perdidos antes que a Ucrânia vença a guerra? Do avanço tecnológico ucraniano, a produção acelera, 10 Ultras por mês, dobrando em 2 anos. Senti a esperança crescendo, o ar fresco de inovação. Como drones assim podem drenar a Rússia de recursos militares? Será que Moscou suporta tal erosão gradual? Isso não é apenas derrota material, é humilhação estratégica iminente. Assim encerra-se essa saga de céu sangrando e terra queimada, onde um lado inova freneticamente e o outro definhando na obsolescência. Sinta o peso das perdas russas, quase palpável, enquanto Kiev voa para a vitória. Reviravolta chocante. E se a próxima surpresa for ainda maior? Não há salvação para quem ignora o futuro. Ola Cactor. A estratégia ucraniana de usar tecnologia moderna em suas ofensivas tem revelado uma nova face do conflito. Enquanto a Rússia aposta cada vez mais em armas nucleares, a Ucrânia investe em drones ultrapotentes que podem recarregar suas linhas de combate. E essa guerra de tecnologia pode estar exaurindo o inimigo de forma devastadora. Cada ataque, cada drone, cada avanço representa uma ameaça real à supremacia russa. Recentemente a Ucrânia conseguiu destruir 3 sistemas de defesa aérea S-400 e um caça MiG-31, uma importante plataforma de lançamento de mísseis Kinzhal. Esses ataques podem parecer apenas pequenas perdas para o Kremlin na propaganda oficial, mas por trás das cortinas, uma notícia silenciosa se transforma numa bomba. O exército russo, com seus recursos cada vez mais escassos, enfrenta uma crise que pode mudar toda a dinâmica do conflito. À medida que as perdas aumentam, a pergunta que não quer calar é:
Putin continuará sua batalha desesperada até que reste apenas um S-400 ou S-500? Ou a Ucrânia, com sua inovação, conseguirá forçar um fim na guerra, obrigando o inimigo a aceitar negociações? Quem realmente domina o jogo neste momento? As próximas semanas podem revelar uma reviravolta que ninguém previa, uma guerra de tecnologia, estratégia e esperança. Você já imaginou um cenário onde a guerra tecnológica decide o destino de uma nação? Se a Rússia perder sua supremacia armamentista, tudo pode mudar. Prepare-se para o fechamento incrível que pode virar o jogo totalmente de cabeça para baixo.